Vamos ver, esperar o povo chegar. Boa noite a todos. Vamos ver se o povo entra, esperar um pouquinho o povo chegar. Vamos ver, com o primeiro que entrar eu já vou verificar se estão me escutando bem. Boa noite, Ana Cristina. Me escuta bem? Acenar para Ana Cristina aqui. Boa noite, Pimentel Latino. Boa noite, Vlad Figueiredo Domingos. Chama o povo, chama o povo. Opa, Ana, que bom, que bom. Que bom que escutam bem. Vamos chamando o povo para essa live. Boa noite, Ana. Para essa live de Direito Constitucional, com as dicas de como estudar Direito Constitucional para OAB. Fábio Milhomens, doutor Direito. Que bom que você compareceu. Fábio Alves entrou. Rafael B. Milhomens entrou. Vamos lá, chamando o povo. Daqui a pouquinho a gente começa. Aqui os chefes da LM2, Fábio Milhomens, Pedro Lemos, chamaram para dar uma aulinha aqui de Direito Constitucional para vocês. Fabiane entrou. Vamos lá, chamando o povo. Pedrão, boa noite, Pedrão. Boa noite a todos. Bom, já temos 7 pessoas nessa live. Vamos chamando, pessoal. Vamos chamando a live vamos chamando o pessoal para a live enquanto eu me apresento aqui. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ronaldo Bastos. Eu sou professor de Direito Constitucional, Direito Internacional e Direitos Humanos da LM2 Academy, né? Também sou mestre e doutor em Direito pela UFPE e sou servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco desde 2009, onde desempenho a função de assessor de magistrado. Boa noite, Antônio Cabral, né? E vim aqui, Pedro e Fábio me chamaram aqui para eu dar umas dicas de Direito Constitucional para vocês. Finalmente, eu tenho que dizer já no início da live, eu não estou fazendo isso por dinheiro, não estou fazendo isso por fama, estou fazendo só por esse boné que me foi prometido tantas vezes por essa empresa chamada LM2 Academy. A LM2 me dá dinheiro, ela paga pelas minhas aulas. A LM2 me dá estrutura, mas a LM2 não me dava um boné. Até o cachorro de Fábio Milhomens, Darth Vader, tinha um boné, mas eu não tinha um boné. Mas agora eu consegui. Agora eu consegui meu boné e vou fazer essa live de boné para aqueles que já acompanham a LM2 Academy. Sabe que essa é uma conquista muito importante para mim, equivalente a uma promoção. Ficou top, é claro que ficou top. Depois de tantos anos, você e Fábio me enrolando por esse boné, eu consegui o meu fatídico boné. Beleza, povo? Vamos lá. Para aqueles que me conhecem, isso, Girlene, vamos fazer uma promoção. Já lanço aqui uma promoção para Fábio e Pedro. Na próxima OAB, eu acho que tem que ser política da empresa. O melhor classificado na OAB, o melhor aluno da LM2 na OAB tem que ganhar um boné, tem que ganhar essa caneca que tá aqui atrás, ó, que minha esposa já furtou de mim. Ela já disse: morreu boi, não é sua, é minha. Então, o melhor classificado da LM2 tem que ganhar um agrado desse, um boné, uma caneca. Beleza.
Fábio já disse, fui pegar realmente na portaria da casa dele, no maior dilúvio, enfrentei o maior dilúvio. Aqui, se vocês não são de Recife, quem não é de Recife, Recife aqui tá debaixo d'água, mas fui pelo meu boné, porque é importante, para mim. Beleza? Luana Domingos entrou. Boa noite a todos. Sem enrolação. Vamos começar a nossa live de Direito Constitucional. Como estudar Direito Constitucional para a OAB? Como estudar Direito Constitucional para a OAB? Primeira coisa, a primeira premissa que vocês têm que ter é a seguinte. O modo como se estuda Direito Constitucional ou Direito de um modo geral na faculdade é totalmente diferente de como você estuda para seleções públicas. Vou repetir que essa é a premissa que vocês têm que saber. O modo como se estuda direito para a faculdade é diferente de como se estuda para a seleção pública. E aqui o nosso foco, o exame da OAB. Primeiro, por quê? Bom, na OAB, na faculdade, vamos começar pela faculdade. Como se estuda direito na faculdade? Você chega, vai estudar uma disciplina na faculdade. A primeira coisa que você tem noção é que na faculdade o professor vai lhe ensinar essa disciplina de ordem cronológica, em ordem cronológica. O que é que isso significa? Você vai começar do início do seu livro de doutrina até o final. Você vai estudar a história daquele ramo de direito, vai estudar as fontes daquele ramo de direito, os princípios daquele ramo do direito e vai chegar até o final, as coisas mais avançadas daquele ramo do direito, sempre em ordem cronológica. Uma segunda questão que existe na faculdade é que há uma predominância do estudo da doutrina e da aula, ou no caso de um curso online como é o nosso, a videoaula, em detrimento do estudo, por exemplo, da lei e da jurisprudência. Na faculdade há uma predominância de você assistir a aula do professor e também estudar pela doutrina indicada pelo professor, e você deixa em segundo plano lei e jurisprudência. O reflexo, o aluno básico de uma graduação em Direito é aquele aluno que começou a estudar pela doutrina, assiste todas as aulas do professor e quando ele está mais avançado ele vai ler a lei e se ele estiver avançadíssimo ele vai ler a jurisprudência sobre determinado tema. E por fim, na faculdade, como eu disse, a jurisprudência e a lei é a coisa mais avançada a ser feita na faculdade. É a última coisa que o aluno faz na faculdade. Beleza? E na seleção da OAB, nas seleções públicas e no exame da ordem, você vai ter que inverter essa ordem. Primeira questão. Na OAB, de um modo geral, e na matéria de direito constitucional, a lei, no caso, a Constituição, é a coisa mais importante que você tem que ter em mente. A Constituição é o que há de mais importante para o exame da OAB. E em segundo lugar, vem jurisprudência. Em terceiro lugar, vem videoaulas e doutrinas. Videoaula e doutrina. De modo que você acabou de perceber que para você passar num concurso público, para você passar na OAB, ler a Constituição e estudar jurisprudência é muito mais importante, mas muito mais importante do que ler a doutrina e assistir videoaula. Então, essa é a primeira coisa que você vai ter que se desgarrar quando você começa a estudar para seleções públicas. Segunda coisa que você vai ter que se desgarrar, que é a ideia de ordem cronológica do estudo de uma matéria. Eu sei que quando a universidade, a faculdade, explica determinada matéria em ordem cronológica, ela está seguindo uma ordem lógica. Para facilitar o seu aprendizado, que é o seu primeiro contato com a matéria. Só que o problema da ordem cronológica é que você não tem noção de quais são os assuntos mais importantes de todos os assuntos que você estuda nessa ordem cronológica. Porque o fato de você estar estudando princípios, o fato de você estar estudando fontes, o fato de algo estar no início do seu vademecum, da sua lei, no caso da Constituição, não quer dizer que ele é mais importante ou menos avançado
do que o que está no final. Muito pelo contrário, se você pega uma Constituição, o início da Constituição trata de direitos e garantias fundamentais, que é um assunto muito mais complexo, muito mais avançado e muito mais cobrado que, por exemplo, a parte final da Constituição ou o grande miolo da Constituição, conflitos de competências, por exemplo, a parte dos municípios na Constituição, regiões administrativas, até alguns dos poderes, como o poder judiciário, é muito pouco cobrado na OAB. Então, são essas duas coisas que vocês têm que se desvencilhar. O mais importante é você dominar a lei, no caso da minha matéria, Direito Constitucional, dominar a Constituição, e é menos importante dominar doutrina e dominar e assistir videoaula. É óbvio que, se você não está entendendo um assunto, é a doutrina e a videoaula que vai lhe ensinar a entender esse assunto. Mas se você já compreende por si um assunto, lendo os dispositivos constitucionais, fique nele e revise. Esse é o primeiro ponto. Só que eu falei para vocês que vocês não vão estudar de forma cronológica um assunto. Vocês não vão estudar de forma cronológica um assunto. Vocês vão estudar os assuntos mais importantes. E aí vocês me perguntam, mas professor, como é que eu vou saber quais são os assuntos mais importantes? Existe uma técnica para isso, chamada de estudo reverso. Qual é o modo tradicional da Faculdade de Direito ensinar uma determinada matéria? Ele explica a teoria dessa matéria, aí você estuda a teoria através de um livro de doutrina, aí você vai fazer um resumo, você vai fazer um mapa mental, para depois você procurar saber se você compreendeu a matéria. E o que é compreender a matéria em seleções públicas? É acertar umas questões. Pessoal, a questão em seleções públicas é simples. Quem define quem é melhor e quem é pior em seleção pública? Como é que você vai definir a sua aprovação ou sua reprovação? Se você acerta mais questões ou menos questões. A questão é muito simples. De modo que um bom estudo reverso, para identificar quais são os temas mais importantes em cada disciplina, seria você fazer uma enorme quantidade de questões e fazer uma estatística desses temas. Só que para essa estatística ser relevante, você ia perder muito tempo, que você ia fazer muitas questões. Qual é o papel da LM2? Qual é o papel do professor Ronaldo Bastos? É lhe dar essa estatística, né? Você não vai perder tempo tentando descobrir quais são os assuntos mais relevantes para o seu estudo. Não, você não vai perder tempo com isso, porque eu vou lhe dar quais são os assuntos mais relevantes. Não sei se todo mundo viu a live passada dos chefes, né, Pedro e Fábio, onde eles falaram lá, en passant, que eu acertei 3 das 7 questões de direito constitucional. Eu não acertei o tema, eu acertei a questão. Por que isso? Porque eu tenho essas estatísticas em mãos. Pessoal, são 3 exames da ordem por ano. Se você pega 10 anos em 3 exames da ordem por ano, dão 30 exames da ordem. E a ordem, ela sempre repete o mesmo tema, sempre repete as mesmas questões. Para você ter uma ideia, direito constitucional sempre começa na questão 11 e termina na questão 17. Sempre questão 11, termina na 17. E os temas também se repetem. Então a gente que acompanha há muitos anos o exame da ordem, a gente tem experiência nos temas que caem mais. E é isso que eu vou fazer agora para vocês. Eu vou dizer quais são os temas que caem mais. E aí vocês vão saber por que eu acertei 3 das 7 questões de direito constitucional. Por que eu acertei o tema de direitos humanos? Eu acertei uma das 2 questões de direitos humanos. Eu disse que ia ter uma questão sobre transfobia. E teve o quê? Teve uma questão de que é possível a modificação do nome sem precisar de cirurgia de transgenitalização. Eu disse isso na revisão. Quem foi para a revisão de véspera viu que em 10 minutos eu matei 4 de 8 questões, ou seja, 3 das 7 de constitucional e 1 de direitos humanos. Por que isso? Porque eu tenho essa estatística, mais uma vez, não são vocês que vão fazer essa estatística.
E quem já está lá no curso da LM2 já tem essa estatística. Inclusive, Fábio depois vai confirmar para vocês, vai ter uma aula ao vivo comigo, onde esses temas que eu só vou jogar para vocês na live de hoje, para vocês terem uma noção, eu vou pegar esses temas e destrinchar todos esses temas. Fábio e Pedro vão me dar 3 horas para eu falar só dos temas mais importantes que caem na OAB. A live deve ser em setembro, essa aula ao vivo, depois Fábio vai comunicar para vocês, beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar para vocês a metade da prova de constitucional da OAB. Eu vou dar para vocês a metade da prova de constitucional da OAB. Por que eu vou dar a metade da prova de constitucional da OAB? Porque sempre esses temas estão na metade de qualquer prova de constitucional do exame da OAB. Fábio já está dizendo, vamos ter revisão de véspera, dia 16 de outubro, revisão de véspera. Vamos lá. Metade da prova da OAB estão nesses temas. Anotem que eu vou destrinchar ainda um pouco mais para o final da live. Primeiro tema, últimos 5 exames da OAB, esse tema caiu. Últimos 5 exames da OAB, esse tema caiu. Poder Legislativo. Poder Legislativo. Últimos 5 exames, a OAB caiu. Fábio tá dizendo que a minha aula vai ser de 8 de setembro. Aula ao vivo, o que eu só vou jogar para vocês os temas, eu vou ensinar todos esses temas para vocês. Inclusive, vou trazer questões para mostrar para vocês como é que se resolvem essas questões. Poder Legislativo é esse primeiro tema. Faz parte dessa metade da prova da OAB. Vocês vão ver, eu vou falar mais pro final da live. Todo ano cai Poder Legislativo. Aí resta saber, aí cabe o feeling do momento, né? Qual é o feeling? Você tem que saber o que é que está acontecendo no momento para saber, vai cobrar o que de Poder Legislativo? Eu falei lá no aulão de véspera, Poder Legislativo vai cair CPI. Estudem CPI, estudem os requisitos da CPI. Qual foi a questão que caiu de Poder Legislativo no último exame da ordem? CPI. Então, eu sei o tema, ou seja, eu sei que é Poder Legislativo, mas um mês e meio antes de iniciar, antes de ter a primeira fase, é que você tem que começar a ficar sensível o que de Poder Legislativo vai cair. CPI era um tema. E chega a ser até fácil de pensar isso. Se lembra quando o STF declarou a vaquejada inconstitucional? STF em algum momento declarou a vaquejada como algo inconstitucional, ofensivo ao direito dos animais. Imediatamente depois, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, fez uma emenda constitucional dizendo que a vaquejada era sim constitucional. Qual é o fenômeno que descreve essa situação? Uma Suprema Corte dá uma decisão e o Poder Legislativo, não obedecendo essa decisão, que pelo princípio da separação dos poderes é possível fazer isso, e cria uma emenda. Isso se chama superação legislativa, que é que caiu nesse ano na prova da OAB. Superação legislativa. Então, é só pegar esse feeling. Esse feeling, obviamente, eu vou lhe dar no evento de véspera. Primeiro tema, segundo tema, direitos fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Por favor, não me venham para a primeira fase da OAB sem ter decorado o artigo 5º. Sem ter lido 96 vezes o artigo 5º. Eu quero 96 vezes o artigo 5º. Se virem, gravem em voz e fiquem escutando quando estiver esperando o ônibus entre as aulas. Mas o artigo 5º tem que ir decorado, porque é o artigo 5º que cai. É claro que o artigo 5º ele não vai cair ipsiliteris, né? Mas, em geral, o conhecimento que você adquire com a leitura do artigo 5º vai cair em um caso prático na OAB, né? E, em geral, cai letra de lei. É claro que, excepcionalmente, você vai ter que dominar alguma jurisprudência. Por exemplo, você vai ler o caput do artigo 5º. O que é que diz o caput do artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, independente de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Aí você lê, estrangeiros residentes no país, esses têm direitos fundamentais. O que é que você pensa? Estrangeiros não residentes não têm direitos fundamentais. Só que o Supremo disse que essa parte da Constituição não pode ser interpretada assim. Então, para o Supremo, mesmo que estrangeiros não residentes no país, eles têm direitos fundamentais. Imagine que um estrangeiro vem passar as férias no Brasil, é preso ilegalmente e não pode impetrar um habeas corpus. Absurdo, né? Mas está lá na Constituição. Mas em regra é ipsi literis. Beleza? Artigo 5º tem que decorar. Direitos e garantias fundamentais tem que ir para a prova decorado. Por quê? Porque na maioria dos anos caem direitos e garantias fundamentais. E qual é o último assunto que constitui essa metade da prova de constitucional? Remédios constitucionais. Remédios constitucionais caem todo ano. Esse, assim como o Poder Legislativo, cai todo ano remédios constitucionais. Então, já caiu mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, direito de petição, que é um remédio constitucional de natureza administrativa, né? Habeas data, que é que caiu mais? Ação popular. Eu tô com um feeling que talvez caia ação civil pública. Nunca caiu a ação civil pública na prova de constitucional. Ainda não caiu a ação civil pública na prova de constitucional. Isso normalmente é tratado como direito processual coletivo, né? Ação civil pública faz parte, professor Fábio, me corrija se eu estiver errado, daquele microsistema processual coletivo, com ação popular, ação civil pública, aquela parte do CDC a partir do artigo 81, ação de improbidade administrativa, política nacional do meio ambiente. Tudo isso faz parte do microsistema processual coletivo. Mas eu estou achando, e eu vou explicar por que a ação civil pública vai vir constitucional nesse ano. Então, esses 3 temas constituem a metade da prova, a sua prova da OAB. Poder Legislativo, direitos e garantias fundamentais e remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Eu acho que cai a ação civil pública porque nas 2 provas caíram remédios constitucionais de matriz coletiva. A antepenúltima prova caiu ação popular, a penúltima prova caiu mandado de injunção coletivo e a última prova caiu mandado de segurança coletivo. Então veja a importância que no âmbito das ações constitucionais a ordem está dando preferência para o direito processual coletivo. Beleza? Essa é a primeira metade da prova que eu vou explicitar mais para o final da live o que você pode analisar em cada um desses temas. Qual é a outra metade? A outra metade é constituída primeiramente por teoria da Constituição e controle de constitucionalidade. Teoria da Constituição e controle de constitucionalidade. Muita atenção nesses temas. Muita atenção nesses temas. Teoria da Constituição e controle de constitucionalidade. Fábio Alves, eu acho que a live vai ficar salva. Pedro e Fábio podem responder isso aí aí nos comentários. Beleza? Teoria da Constituição e controle de constitucionalidade. Esses temas, prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Esses temas caem um exame sim, um exame não. Um exame sim, um exame não. Um exame sim, um exame não. Pasmem, exame passado não caiu. Então quer dizer que há uma grande chance de controle de constitucionalidade e teoria da Constituição vir no próximo exame. Então, sempre cai a 10 exames da ordem. Teoria da Constituição e controle de constitucionalidade cai. Um exame sim, um exame não. Um exame sim, um exame não. E não caiu no passado. Pô, minha aposta é que vai vir. Vai vir teoria da Constituição e controle de constitucionalidade. E aqui é interessante porque teoria da Constituição, evidentemente, a maioria dos temas não está na Constituição. Então foge daquela ideia que eu disse para vocês de que a leitura da Constituição é fundamental. Nesse ponto, vocês têm que estudar realmente teoria da Constituição. Mas eu posso fazer, inclusive, uma aula para botar extra só sobre teoria da Constituição. Uma próxima live eu posso fazer teoria da Constituição.
Pessoal, os chefes já estão confirmando, a live vai ficar salva, mas não saiam não. Falem com seus amigos, quem sair vai errar 2 questões de direito constitucional no próprio exame, é praga mesmo, a vida é assim. Existem pessoas indigestas, eu sou uma dessas pessoas indigestas e eu rogo praga. Quem sair da live vai errar a questão de direito constitucional. Então fiquem aí, chamem mais gente para curtir a nossa live, que a gente tá dando a prova, pessoal. A gente tá dando a prova. Vamos lá. Falei que teoria da Constituição e controle de constitucionalidade cai ano sim, ano não. No exame passado não caiu, então grande chance de cair. Um tema que eu acho que é uma tendência de cair, e eu vou falar para vocês quando eu explicitar, mas esse tema é ordem financeira. Ordem financeira. Vou falar do contexto do governo Bolsonaro. Pessoal, não vou falar de política. Não vou falar de política. Eu vou falar que esse governo veio com a proposta de resolver crise fiscal, que é uma crise fiscal. De modo que várias emendas que foram aprovadas nesse governo têm relação com o direito financeiro, e nos 2 últimos exames caiu ordem financeira. Nunca caía ordem financeira em direito constitucional. Nunca caía ordem financeira em direito constitucional. Nos 2 últimos exames caiu direito financeiro. Para mim é uma tendência. Então vai estar na outra metade dessa prova. Ordem social. Ordem social. Ordem social sempre cai. Exame sim, exame não. Exame sim, exame não. Qual é o problema da ordem social? É imenso. A ordem social é imensa. Vai estar lá saúde, assistência social, previdência social, desporto, ciência e tecnologia, educação, família, criança e adolescente, idoso. Tem muita coisa em ordem social. Então, é difícil você estabelecer isso. Isso vai cair. Na prova passada caiu o quê? Índios. Caiu a porcentagem de indígenas em determinado município para ser obrigatório estudo bilíngue. Porra, o exame pegou quente aqui, pegou quente nessa parte. Mas cai, é uma tradição do exame cobrar a ordem social, exame sim ou exame não. Então tem que ficar ligado nessa questão. E uma outra questão vai vir sobre qualquer coisa. Aí já veio, ano passado foi Poder Executivo. Eu cantei essa bola. Ó, não cai exame executivo, mas acho que pode cair crime de responsabilidade. Cantei essa bola na revisão e caiu. Essa eu assumo para vocês. Foi uma questão de chute. Mero chute, foi sorte, né? Porque Poder Executivo não costuma cair no exame da ordem, mas eu tava achando que crime de responsabilidade poderia cair. Beleza? Esses são os temas. Poder Legislativo, Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais. Essa é a metade da prova. Poder Legislativo, Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais. A outra metade da prova. Teoria da Constituição, Controle de Constitucionalidade, Ordem Financeira, minha aposta como tendência, Ordem Social e algum outro tema doido, que aí você não pode se abalar não, pessoal. Você vai ser advogado... e você não pode se abalar, você vai pegar situações da vida, você vai estar entrando num processo, o juiz, eu lhe dou 5 minutos para ler esse processo e te vira, faz essa audiência, você vai substituir um colega numa audiência e você não vai preparado para a audiência, isso acontece, né? Isso acontece. Advogado de Instagram é o advogado que sempre está preparado para tudo, mas o advogado tem que ter um background para saber se livrar de determinadas situações. E isso já é testado no exame da OAB. Vão cair umas questões doidas, que a gente chama de cota da banca. Cota da banca. Por exemplo, no exame retrasado, que foi o 31º exame da ordem, caiu a possibilidade da União estabelecer regiões administrativas para dar incentivos, em especial a região do semiárido nordestino. Porra, isso está no ADCT, está no artigo 43, ninguém lê. O artigo 43, isso está no ADCT. Pô, essa é a questão para você errar. Veja, quando eu me proponho a fazer uma estatística para você, é para você acertar a maioria da prova. Mas é muito difícil você fechar a prova de constitucional, porque sempre tem uma questão doida. Vai ter uma questão de conflito de competência que é difícil.
Por exemplo, cabe à União estabelecer as diretrizes de transporte, ou diretrizes de trânsito e transporte, mas cabe legitimação concorrente, educação para o trânsito. Cabe à União legislar sobre direito processual, mas cabe legislação concorrente sobre procedimentos em matéria processual. Então, tem umas filigranas que são difíceis de acertar também. Mas você não tem que se preocupar com a exceção, você tem que se preocupar com a regra, beleza? E agora eu vou trabalhar com vocês as regras. Vou começar com o poder legislativo. Temos 30 minutos de live. Nos próximos 30 minutos eu vou falar desses temas especificamente, o que é que eu acho que pode cair. Beleza? Simbora, poder legislativo. Se alguém tiver dúvida, coloca aí na live. Eu vou acenar aqui para o professor Trigueiro. Vamos acenar para mais pessoas. Pedro. O professor Trigueiro está na área, ele compareceu. Simbora, poder legislativo. Poder legislativo, como eu disse para vocês, sempre cai uma questão de poder legislativo. Sempre cai uma questão de poder legislativo. O que é que isso significa? Você não pode ir para a prova sem estudar poder legislativo. Não é possível ir para a prova da OAB de Direito Constitucional sem estudar poder legislativo. Beleza? O poder legislativo caiu nos últimos 5 exames. E desses últimos 5 exames, eu anotei aqui, o 28º caiu 2 questões de legislativo e o 29º caíram 3 questões de legislativo. Não se pode ir para uma prova que sempre cai poder legislativo sem estudar poder legislativo. O que inclui também processo legislativo. Qual é o meu feeling nesse momento? Pode ser que meu feeling mude e lá no aulão de véspera eu vou dizer o que eu estou achando. Qual é meu feeling nesse momento? Meu feeling nesse momento é que vai cair, porque faz tempo que não cai, processo legislativo de emenda constitucional. Processo legislativo de emenda constitucional. O exame da OAB é um exame muito contextualizado. Ele tenta inserir o advogado, o jovem jurista, nas dinâmicas, no contexto social, no contexto político e social. Se vocês pensarem, da pandemia até aqui, ou seja, de 2020 até aqui, a gente já teve 5 emendas constitucionais. Já tivemos 5 emendas constitucionais. E só no governo Bolsonaro, não estou querendo fazer nenhuma crítica ou elogio político, é uma constatação. No governo Bolsonaro, tivemos 11 emendas constitucionais. 11 emendas constitucionais. Eu acho que chegou a hora de cobrar processo legislativo por emenda constitucional. Teve até um projeto de emenda constitucional que foi rejeitado, que foi a PEC do voto impresso. Beleza? Como é que cai normalmente, para vocês se ligarem, emenda constitucional? Primeiro, vocês vão ter que decorar o artigo 60 da Constituição. O artigo 60 da Constituição. Lá que vai ter os legitimados a propor uma emenda constitucional, que é o presidente da República, 1/3 de membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e mais da metade das assembleias legislativas do país, com voto da maioria relativa dessas assembleias legislativas. Os momentos em que se não pode fazer uma emenda constitucional, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, ou seja, momentos de crise constitucional. Qual é o procedimento? 2 turnos, sendo aprovado por 3/5 de ambas as casas do Congresso Nacional. O que é que cai em emenda constitucional? Pode cair. O presidente da República não sanciona emenda constitucional, não tem sanção de emenda constitucional. A emenda constitucional rejeitada, o projeto de emenda constitucional rejeitado, não pode ser aprovado na mesma sessão legislativa. Não pode ser aprovado na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é o ano, né? Vocês sabem. O semestre é chamado período legislativo, o ano, 2 semestres, sessão legislativa, e os 4 anos, legislatura. Não pode ser aprovado na mesma sessão legislativa, né? Tem que esperar uma outra
sessão legislativa. Não cabe iniciativa popular em emenda constitucional, cabe iniciativa popular em projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados, mas emenda constitucional não cabe. E eu anotei aqui, mas eu já disse, não cabe PEC quando a gente está em crises constitucionais, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Normalmente o que cai em projeto legislativo, em processo legislativo, vai ter a questão, e a questão vai dizer, fulaninho de tal iniciou um projeto de lei. Só que esse fulaninho, ele não pode iniciar projeto de lei para aquela lei específica. Então, vocês têm que saber quais são os projetos de lei de iniciativa privativa do presidente da República, qual é o projeto de lei que pode ser iniciado por qualquer parlamentar, quais projetos de leis que podem ser iniciados pelo Procurador-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores, etc. Então, vício de iniciativa. Cai também muito, e há uma tendência de cair cada vez mais, requisitos da medida provisória, procedimento da medida provisória, requisitos de relevância e urgência, isso tende a cair. E o que sempre cai, talvez seja campeão de processo legislativo, é a possibilidade do parlamentar fazer o controle ou provocar que o Supremo faça o controle preventivo de constitucionalidade das leis. Todo parlamentar tem direito ao devido processo legislativo, a participar de um devido processo legislativo. Então, o parlamentar pode ajuizar, impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para cortar aquele processo legislativo que não está respeitando as regras da Constituição. Beleza? Poder legislativo, processo legislativo, mais uma vez, vocês não podem ir para a prova sem saber dessa questão. Beleza? Quando eu fizer minha live lá na LM2, no dia 8 de setembro, eu vou destrinchar, eu vou explicar o processo legislativo de todas as espécies constitucionais previstas lá no 59, artigo 59 da Constituição. Direitos fundamentais. Eu disse para vocês que direitos fundamentais é a metade da prova de constitucional. Metade da prova de constitucional está em direitos fundamentais. Vocês têm que ler o artigo 5º. Tem que ler o artigo 5º da Constituição. Seguramente, a resposta do seu caso prático que vai apresentar, que existe conhecimento de direitos fundamentais, vai estar lá no artigo 5º. Tem que ir decorado o artigo 5º. Vai ter uma jurisprudência ou outra do artigo 5º que eu vou falar nessa live para vocês. E uma coisa que é importante vocês saberem é que, pasmem, no último exame da ordem não caiu direitos fundamentais. Nos 10 últimos exames da ordem caiu direitos fundamentais, mas no último não caiu. Vai cair. Vai cair, não tem como a ordem... O advogado, uma das grandes atuações de um advogado está na defesa dos direitos fundamentais. E não caiu no exame da ordem direitos fundamentais, que é um tema clássico. Você não se lembra a última vez que não caiu direitos fundamentais no exame da ordem. Então, próximo exame da ordem, direitos fundamentais. Não caiu nesse, não vai passar, pessoal. Não vai passar 2 exames da ordem sem cair direitos fundamentais. Não vai. Então, direitos fundamentais vocês têm que estudar. E aí é onde eu chego em remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Nos últimos 5 exames da ordem, caiu remédios constitucionais. Então, já caiu habeas data, já caiu 2 vezes mandado de segurança coletivo, já caiu mandado de injunção coletivo. E o que eu estou sentindo? Eu não sei como isso está em processo civil. Se processo civil está abordando essa questão de direito processual coletivo. Mas eu estou sentindo os 3 últimos remédios constitucionais que caíram tiveram relação com direito coletivo, né? E aí é um problema e é uma solução. É um problema e é uma solução. Por quê? É possível que a resposta das questões relativas ao direito constitucional não esteja na Constituição. Quando caiu mandado de injunção coletivo e mandado de segurança coletivo, a resposta não estava na Constituição.
A resposta estava lá na Lei 2016 de mandado de segurança e 13.300 de mandado de injunção. Então, é uma complicação a mais, porque vocês vão ter que ler essas outras leis constitucionais, não só a Constituição. E aí é importante essa leitura. Beleza? E aqui, Fábio pode até me ajudar. Eu tô sentindo, não caiu ainda a ação civil pública. Alguns constitucionalistas nem abordam direito à ação civil pública enquanto remédio constitucional. Eu considero, a maioria da doutrina considera que é um remédio constitucional. Mas eu tô achando que o remédio constitucional do próximo exame da ordem é ação civil pública. Por quê? Porque existia uma polêmica em torno do artigo 16 da ação civil pública. O que é que diz o artigo 16? O artigo 16 vai dizer que quando um juiz ele decide uma questão que chega a ele por ação civil pública, seja em matéria de direitos coletivos, direitos difusos ou direitos individuais homogêneos, se você não sabe o que é isso, artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, quando chega uma questão sobre interesses difusos e coletivos, o juiz dá uma decisão. Só que essa decisão, ela, segundo o artigo 16, que já foi uma modificação trazida pela Lei 9494 de 97, dizia o seguinte: a eficácia subjetiva dessa decisão, ela vai se circunscrever aos limites territoriais da competência desse juiz, né? Onde é que chega a competência desse juiz? Quais são os limites territoriais desse juiz? A esses limites territoriais que a ação civil pública vai ser destinada. Ocorre que o STJ já há algum tempo já defendia que isso era... Já sustentava, já decidia pela inconstitucionalidade desse dispositivo, desse artigo 16. Era uma crítica ferrenha dos promotores de justiça e era uma defesa ferrenha dos procuradores de Estado, procuradores de município. Só que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão paradigmática, disse realmente o STJ está certo. Os limites de uma decisão em matéria de direitos coletivos não pode ser o limite territorial de uma determinada da competência do juiz. Na verdade, diz respeito à causa de pedir. O que é que essa ação civil pública ela está tratando? Qual é a causa de pedir? Qual é o objeto dessa ação civil pública? E é isso que tem que diz respeito à eficácia dessa ação civil pública. Foi uma questão interessante, que eu vou dizer como pode vir na sua prova. A sua prova pode trazer a escrita literal do artigo 16 e perguntar se isso está certo ou está errado. Não está mais certo, é inconstitucional o artigo 16 nessa parte. Então, por isso que eu acho que ação civil pública, eu acho que vai ser o próximo remédio constitucional. Fábio já está dizendo que caiu na prova da Defensoria da Bahia. Fábio, está caindo em todo o exame do Ministério Público, todo o exame de defensoria, essa questão do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Por isso que eu acho atenção especial para a ação civil pública. Na minha live lá de 3 horas, LM2 Academy, onde eu vou destrinchar tudo que eu estou falando aqui, eu vou explicar como é que funciona a ação civil pública. Beleza? E agora, para finalizar a nossa live, eu quero falar de uma tendência que eu estou verificando não só na OAB, mas que a OAB está preocupada com isso, que é uma tendência sobre cobrar em direito constitucional ordem financeira. Nunca se cobrou ordem financeira. Nunca. Só precisamos agora de 37 para passar geral, que 3 já foram.
Nunca se cobrou ordem financeira na Constituição. Nunca se cobrou ordem financeira na matéria de direito constitucional. E nos 2 últimos exames se cobrou ordem financeira. A ordem financeira foi cobrada. É um tema, inclusive, que o professor de constitucional não dá aula disso. Porque o professor de constitucional, em geral, ele vai dar aula só até direito constitucional das crises. Normalmente, quando começa ordem tributária, quem dá aula de ordem tributária? Professor de direito tributário. Depois da parte de direito tributário, começa lá no 150, lá no 166, 164, vai ter ordem financeira. Se a faculdade tiver disciplina de direito financeiro, é o professor que dá. Se não tiver disciplina de direito financeiro, você vai ter que estudar por conta. Vamos lá. Ordem financeira nos 2 últimos exames foi cobrada. Por que eu acho que foi cobrado? E aí, voltamos àquela questão. Vou falar do governo atual? Não vou falar elogiando, nem vou falar criticando. Vou falar um fato. Quando o governo atual assumiu, o Brasil estava numa tremenda crise fiscal. E ele assumiu por promessa de resolver essa crise fiscal. E qual é o retrato dessa crise fiscal? Se vocês pensarem, eu vou colocar aqui as emendas. Dentre as emendas, você lembra que eu disse que no governo Bolsonaro tiveram 11 emendas constitucionais já? 11 emendas constitucionais. A emenda 100, a emenda 102, a emenda 105 e a emenda 109 foi sobre direito financeiro. 4 das 11 emendas se trataram de direito financeiro, tratou de direito financeiro. Veja a importância que o direito financeiro, em um contexto de crise fiscal, lembrem-se, o Brasil já estava em crise fiscal antes de entrar na pandemia. Quando entrou na pandemia, todas as lojas fechadas, todos os comércios fechados, isso não movimenta a economia. Se a economia não se movimenta, o Estado não pode cobrar impostos, porque o Estado vai cobrar impostos de acordo com o tamanho da produção. Se ele não cobra imposto, ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, crise fiscal. Então, 4 das 11 emendas foi sobre direito financeiro. Isso sem a gente considerar a emenda 103, que foi sobre previdência social, que tem tudo a ver com direito, com a crise fiscal, né? Há uma linha argumentativa que diz que a previdência social causa um rombo no aparato orçamentário fiscal do Estado brasileiro, beleza? Então, não é possível fazer um curso de direito constitucional hoje, na minha opinião, sem dar uma aula de direito financeiro. Por isso que eu fiz menções de direito financeiro no nosso curso. Eu me comprometo a fazer ou uma live ou gravar uma aula explicando o direito financeiro que há na Constituição. Beleza? Já vou falar com os chefes para a gente marcar essa aula, que vai ser algo a mais horas para vocês estudarem na LM2, beleza? Então é isso, pessoal, poder legislativo, direitos fundamentais e remédios constitucionais, top, isso é a metade da prova. Depois, estou apostando muito em controle de constitucionalidade ou teoria da Constituição. Acho que ainda vai ser uma tendência direito financeiro, porque ainda estamos em crise fiscal, ainda há um rombo fiscal. E se você pegar ordem financeira, se você pegar controle de constitucionalidade, teoria da Constituição, se você pegar poder legislativo, remédios e direitos fundamentais, você tem 5 das 7. 5 das 7 questões. Beleza? 5 das 7 questões. Para finalizar mesmo, não é de direito constitucional, mas isso pode vir em direitos humanos. Não é de direito constitucional, mas pode vir em direitos humanos. A OAB ainda não cobrou Lei Maria da Penha, pessoal. A OAB ainda não cobrou Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha completa esse ano 15 anos. 15 anos. Lembre-se
E a Lei Maria da Penha, nada. A Lei Maria da Penha advém de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil se comprometeu a criar uma legislação protetiva da mulher, né? Então, Lei Maria da Penha completa 15 anos. Foi acrescentado o artigo 147A no Código Penal, que é o crime de stalking ou perseguição, que normalmente tem por vítima quem? Normalmente tem por vítima a mulher. Foi acrescentado isso tudo em 2021, pessoal. O crime de violência psicológica contra a mulher, 147B. Acabou de ser aprovado e foi modificado o Código Eleitoral, violência política contra a mulher. Então, a gente está falando de crime de perseguição, que a maioria das vítimas são mulheres. A gente está falando de violência psicológica, a gente está falando de violência política e a gente está falando de 15 anos da Lei Maria da Penha. Vai ter uma questão de direitos humanos. Só tem 2 questões de direitos humanos na ordem, mas anotem isso. Uma das questões de direitos humanos vai ser relativa a gênero e vai ser relativo à mulher, né? Em 2021, tivemos 3 modificações favoráveis, protetivas à mulher. 15 anos da Lei Maria da Penha e não se cobrou ainda a Lei Maria da Penha em primeira fase. Então, pessoal, é a hora de você ir para a prova da OAB em direitos humanos, mas isso também vale para direito penal, sabendo a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha é importante. Eu acho que uma das questões de direitos humanos vai ser esse ano sobre a mulher. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso essa live de Direito Constitucional. Quem não conhecia LM2 Concursos, finalmente ganhei meu boné. Vocês notaram que eu dei aula com completa empolgação hoje, porque eu tenho meu boné, né? Eu tinha dinheiro, a LM2 me pagava dinheiro, a LM2 me dava estrutura, mas não me dava meu boné. Darth Vader, um lindo bulldog francês do meu amigo Fábio Milhomes, eu falo que eu também tenho um bulldog francês, meu Nico, ele tinha um boné, mas eu não tinha um boné ainda. A caneca tá aqui, ó, Fábio, ó, a caneca tá aqui, mas eu sinto lhe dizer que a caneca já foi apropriada pela minha mulher. A minha mulher disse que é dela e não abre mão da caneca. Então, pessoal, o que é que falta para vocês se matricularem, se inscreverem no nosso curso nosso curso preparatório para OAB? É só professor top. É só professor top. Então vocês vão ver na série de lives que vão vir aqui que são os melhores professores. Estão na LM2 Academy, né? Então, eu sugiro que vocês conheçam a plataforma da LM2 Academy. Tem trechos de aulas minhas lá no canal do YouTube. Se vocês colocarem blog Ronaldo Bastos ou Ronaldo Bastos, vocês vão ver. A gente tá chegando a 40 mil inscritos no canal do YouTube, em que... tá perguntando, cadê meu bulldog? Lisa, traz Nico aqui. Que o povo quer ver o bulldog. Vai pegar, ele tá assistindo aqui. Vem, gordo. Olha ele aqui. Saiu até o áudio. Ele aqui, assistindo a aula com todo mundo. LM2 Academy, aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Ele tá... Vai pra lá, gordo. Amigo de Dart. Amigo de Dart. Só que o Dart, ele é complicado, né? O Dart, ele tem boné, ele tem tratamento. Fábio Milhomes bota vídeo dando banho nele. Mentira! Fábio Milhomes nunca dá banho em Dart, né? Vocês sabem disso. Ele botou só pra aparecer nas redes sociais. Não dá. Óbvio que não dá. Eu conheço o Fábio. Ele não dá banho nele, não. É só pra aparecer. Então, Darth Vader tem muito mais privilégios do que Nico. O que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo porque Nico tem, pelo direito à igualdade dos animais, Nico tem que ter os mesmos privilégios de Darth Vader. Afinal, são os mascotes da LM2 Academy. Beleza, povo?
Espero que vocês tenham gostado dessa live de Direito Constitucional. Espero ter abordado os principais temas. Quero que você venha conhecer a LM2 Academy. Vai lá no meu canal no YouTube, Ronaldo Bastos Júnior, ou bota Ronaldo Bastos, blog Ronaldo Bastos. Vocês vão ver 5, 6 minutos, trechos de aulas, aulas como essa, muito construtivas, que eu dou informação beijada para vocês. E é muito melhor, obviamente, no curso, que vocês vão pegar 3, 4 horas comigo, né? Beleza? Vamos ver com o Fábio e com o Pedro se eu já posso finalizar essa live. Link na bio, pessoal. O link da inscrição no curso preparatório da LM2 tá na bio desse Instagram, LM2 Academy. Vão conhecer lá. A gente vai fazer cada vez mais eventos ao vivo, onde a gente vai dar um pequeno trecho em material gratuito, mas lá o material vocês vão ter todo o acesso a todos os professores da LM2 Academy. Beleza? Vamos embora finalizar isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau!